Amados, sabe uma coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração essa semana, quando nós estávamos na semana da consagração, em um dos nossos turnos de oração, especificamente na quinta-feira pela manhã. Irmãos, como nós devemos amar a igreja. O Espírito nos direcionou durante a oração acerca de intercedermos por algo que nós ainda não vivemos. E de fato eu confesso para os irmãos que o Senhor já tem, de maneira muito clara, dito ao nosso coração que é uma responsabilidade que nós teremos, especificamente como comunidade local, Igreja Emaús, que é a plantação de igrejas. Nós como Igreja Emaús, hoje eu quero te contar, talvez pode ser que alguns aqui já ouviram isso, mas se você talvez nunca ouviu, e você congrega conosco, hoje, inclusive nem é o tema do nosso Por um Legado desse ano, mas eu já quero te anunciar, que eu não tenho dúvidas, que daqui a poucos anos, em um dos cultos que nós intitularemos Por um Legado, inclusive, nós vamos investir tudo que nós vamos receber nisso, que é o trabalho de plantar igrejas. Então, de uma maneira muito clara, eu não tenho dúvidas, a dúvida é zero, é uma responsabilidade nossa. Isso não tem a ver com o nosso nome, não tem a ver com a nossa placa, por isso também, nós temos que amar o corpo, de uma maneira tão significativa, que também eu profetizo que enquanto nós não abrirmos alguma igreja Emaús fora de Goiânia, enquanto esse tempo não chegar, que o Senhor também nos use para abençoar outras igrejas que estão nascendo. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas nós como igreja, temos o privilégio de fazermos parte de uma rede apostólica de igrejas. Inclusive essa semana, nós estamos viajando com um grupo de 60 irmãos da nossa igreja, nós vamos participar da Dunamis Com. Quem aqui vai lá para a conferência Dunamis? Glória a Deus. E depois da conferência Dunamis, todo o presbitério da igreja Emaús vai permanecer no estado de São Paulo, porque nós vamos ter um encontro anual com todos os presbitérios das igrejas que fazem parte dessa família apostólica. Por que eu estou me referindo a isso? Porque hoje a igreja Emaús já destina uma porcentagem específica de toda a contribuição que nós recebemos, que são as ofertas e os dízimos de todos nós, para a plantação de igreja. Então hoje, nós já temos esse hábito regular, de investirmos em plantação de igrejas. Eu profetizo inclusive que isso vai aumentar, que o Senhor vai nos mostrar mais obras que estão nascendo em lugares, para que nós possamos ofertar nessas obras. E de uma maneira específica, para nós temos então a ciência de que haverá um dia que nós não apenas iremos ofertar, haverá um dia que nós iremos com os nossos próprios pés. Sabe o que vai acontecer? Eu já estou te contando. Quando essa estação chegar, talvez pessoas vão se mudar de Goiânia só para abrir uma igreja. É isso que vai acontecer. Isso que vai acontecer. Pessoas que hoje estão aqui, você tem sua casa, você tem sua vida, você vai mudar de Goiânia. Eu não estou falando você, talvez todo mundo. Você, quem Deus falar. Entende o que eu estou falando? Porque é assim que vai acontecer. Deus vai incomodar o coração de algumas pessoas. E você sabe, irmãos, essa semana nós choramos por isso. Choramos por isso. A igreja tem que chegar. Irmãos, não tem outra solução para o mundo. A solução para o mundo é a igreja. Porque a igreja, irmãos, a igreja local, ela é a embaixada do reino de Deus na terra. A embaixada do reino é a igreja. Por isso que nós precisamos de amar a igreja, zelar pela igreja. Por isso que tudo acontece por intermédio da igreja. Por quê? Eu uma vez até ouvi uma expressão, eu estou falando que a igreja é embaixada, teve alguém, a título de didática, um dia soltou uma expressão que a igreja é a concessionária autorizada do reino de Deus aqui na terra. Essa é a igreja, amém? Então, amados, o Senhor tem nos levado a essa direção, que nós plantaremos igrejas. Você sabe que hoje, eu quero ler um texto,
que é um texto para a igreja. Por que é um texto para a igreja? Porque na velha aliança, no Antigo Testamento, você sabe disso, um povo foi chamado, conhecido e batizado como povo de Deus na terra. E nós estamos nos referindo aos filhos de Abraão, porque Deus encontrou com o homem e fez uma aliança com esse homem. Deus fez uma aliança com Abrão, depois ele até, por conta disso, recebe o novo nome de Abraão. E dentro desse contexto, Deus libera sobre os descendentes de Abraão palavras, promessas, de que ele sempre faria com essa nação, com esse povo, com essa descendência. Mas hoje nós sabemos que depois que Cristo veio à terra, agora, mesmo se alguém fosse naturalmente descendente de Abraão, ou seja, alguém de fato, cujo sangue de Abraão passa em suas veias, essa pessoa precisa se render a Cristo. Então hoje, o evangelho precisa ser pregado para os judeus, porque depois que Cristo veio, não importa, até mesmo os descendentes de Abraão precisam se curvar a Cristo Jesus, que a pessoa da Trindade, do Filho, é a pessoa que significa, simboliza o único caminho ao Pai. Não há outro mediador, não há outro nome dado por Deus pelo qual importa que os homens sejam salvos. Ele é o único caminho, Cristo Jesus. Então, todas essas palavras que no Antigo Testamento nós temos como uma declaração profética para a nação de Israel, nós hoje podemos ler essas palavras e trazer uma aplicação para nós, igreja do Senhor. As palavras para Israel no Antigo Testamento são as palavras para a igreja na Nova Aliança. Então quero convidar você, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Não precisa de projetar, porque eu quero que todos vocês abram as suas respectivas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 7. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amados, os irmãos sabem que Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Pentateuco é a primeira classe de livros bíblicos. A palavra de Deus, além de ser dividida em livros, são 66 livros, dos quais 39 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo. Esses livros também são organizados em classes de livros, em divisões, das quais nós podemos afirmar que são existentes 10 classes de livros. Alguns até afirmam que são 11 classes, mas tanto faz. Por quê? Os que afirmam que são 10 classes de livro se referem às 5 classes no Antigo Testamento, que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e menores, e no Novo Testamento. Então no Antigo Testamento ninguém tem dúvida que são 5 classes, mas no Novo Testamento alguns dizem que são 6 classes, outros dizem que são 5, mas não faz diferença. Por quê? Quais são as 5 classes de livro do Novo Testamento? Os evangelhos, o livro histórico. No Antigo Testamento eram 12 livros históricos, no Novo Testamento é só um livro histórico, o livro de Atos. Evangelhos, livro histórico. Aí nós entramos nas epístolas, epístolas paulinas, ou cartas paulinas, e epístolas gerais. E depois, a última classe é o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Agora, Paulo, ele escreve não apenas a igrejas, mas ele também escreve a pastores. Então nós temos aquilo que a teologia chama de epístolas pastorais, ou seja, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para pastores, que inclusive o que deve nortear em uma comunidade, os pré-requisitos para que alguém se torne um pastor, de acordo com a palavra de Deus, é, então, a convergência das características, por exemplo, que o apóstolo Paulo nos instrui nas epístolas pastorais. Então, quem fala que são 11 classes de livros é porque ele está separando as epístolas pastorais. Mas
você pode falar que são 10 classes, porque todas as epístolas pastorais, elas estão dentro das epístolas paulinas, porque todas as epístolas pastorais foram escritas pelo apóstolo Paulo. Amém, irmãos? O livro de Deuteronômio é o último dos 5 livros do Pentateuco. Os irmãos sabem que o Pentateuco também é conhecido como a Torá, ou a lei de Deus, foi escrito por Moisés. Olha que interessante, Moisés escreveu o Pentateuco. Inclusive, isso já nos remete à imaginação de pensar como que Moisés escreveu o Pentateuco. Vem comigo, você já parou para pensar que Moisés está descrevendo como foi o processo da criação da terra? Como que Moisés escreveu Gênesis 1? Como que Moisés escreveu Gênesis 2? Você nunca parou para pensar num negócio desse? Não, só eu? Falei, cara, como que Moisés escreveu Gênesis 1? Como que Moisés escreveu Gênesis 2? Como que Moisés escreveu Gênesis 3? A queda do homem. Como que Moisés, irmãos, escreveu o diálogo de Adão com a serpente? De Eva com a serpente? Enfim, claro que, reconhecidamente, nós acreditamos que, em primeiro lugar, muitas histórias que aconteceram com o povo de Deus foram transmitidas de pais a filhos, de tal maneira que chegou até Moisés essas histórias. E, inclusive, o próprio Pentateuco faz menção acerca de livros que foram escritos antes mesmo do Pentateuco ser escrito. O próprio Pentateuco faz menção desses livros. Eu nem vou abrir aqui agora, porque não é o tema central da minha mensagem. É só porque a igreja Emaús é cultura, amém? Igreja Emaús é conhecimento profundo. Isso é a igreja Emaús. Então, irmãos, Moisés, inclusive, ele teve acesso a literaturas antes daquela produzida por ele. E acredita-se também, então, em primeiro lugar, histórias transmitidas de pais a filhos. Em segundo lugar, literaturas que o próprio Moisés teve acesso e que foi fidedigna. E em terceiro lugar, nós cremos, uma vez que reconhecemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, que Moisés também recebeu revelação direta de Deus. Amém? Tá? E eu quero te contar que você não vai receber, porque a revelação hoje terminou em Cristo. Amém? Então hoje a palavra de Deus é a revelação direta de Deus. Amém? Não estou falando que Deus não fala algo direcionando a sua vida, é claro que Ele fala. Estou falando no aspecto de trazer uma mensagem ao povo. Entende isso? Amém? Então olha só, dentro desse contexto então, Moisés escreve o Pentateuco. Moisés, ele descreve, por exemplo, quando então Deus fez uma aliança com Abraão. E se você se lembra, o Pentateuco ele vai seguindo uma ordem cronológica. Então, realmente, Êxodo é sim continuação de Gênesis, aonde em Gênesis nós temos experiências individuais. Em Gênesis nós temos no começo do livro a história de Adão, depois você caminha mais um pouco lá no capítulo 6, a história de Noé, depois você caminha mais um pouco no capítulo 12, a história de Abraão, depois a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José, e no capítulo 50 o livro acaba. Aí, aquilo que antes era uma história de indivíduos, depois se torna a história de um povo. Essa é a diferença do livro de Gênesis para o livro de Êxodo. O livro de Gênesis conta a história de pessoas, mas o livro de Êxodo conta a história de um povo. Esse povo estava sofrendo um tempo de escravidão no Egito. Deus levanta um homem, libertador, Moisés, para ser usado, então, para que o povo saísse das mãos de Faraó e fosse reconduzido ao lugar que Deus já havia dado a Abraão, que era a terra prometida. Então, Êxodo continua a história de Gênesis. E depois que o êxodo acontece, porque você sabe que o significado da palavra êxodo é saída. E depois que, evidentemente, o povo sai da terra do Egito, caminhando para a terra prometida, bem no início da caminhada, na frente de um monte chamado Sinai, Deus ordena a Moisés para parar a caminhada. Deus então ordena para que eles ficassem parados ao pé do Sinai,
E Deus então diz para que Moisés suba ao Sinai, porque foi o momento então que Deus entrega a lei para Moisés. Quando Deus entrega a lei para Moisés, nós temos o livro de Levítico. No livro de Levítico, o povo não estava andando, o povo estava parado na frente do Sinai. Depois que Deus recebe a lei, a caminhada continua. E nós estamos no livro de Números. O livro de Números é uma continuação do livro de Êxodo. E depois nós chegamos no quinto e último livro, que é onde eu pedi para você abrir, que é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é aquilo que nós chamamos de o resumo da lei. Deus instruiu Moisés a escrever um livro que resumia toda a lei. Então o livro de Deuteronômio é um resumo de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Esse livro, ele é composto por 3 grandes discursos que Moisés fez. E todos os princípios espirituais que estão contidos no livro de Deuteronômio são princípios que Deus já havia dado nos livros anteriores. E o que motivou Moisés a escrever o Pentateuco? Eu te conto. Quando o povo estava na peregrinação, você sabe a história, que muitas vezes esse povo começou a ter setas de incredulidade. Foi quando então Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, se esse povo está incrédulo, você precisa de relembrá-los quem eles são e o que eu fiz com seus pais. Você sabe, irmãos, hoje nós estamos aqui no culto por um legado. Hoje é um dia de nós relembrarmos o que Deus já fez aqui, para que você tenha fé a respeito daquilo que Ele continuará fazendo. Legado fala de nós transmitirmos, de geração em geração, os grandes feitos do Senhor, as notícias dos grandes feitos do Senhor. Então, Moisés se viu motivado em escrever o Pentateuco para que as pessoas aprendessem a respeito da sua própria história, para que elas pudessem então continuar crendo a respeito da fidelidade divina. Esses dias, até contei isso para vocês, estava visitando a Zion Church, e um domingo que eu fui pregar lá, e eles fazem 6 cultos por domingo, agora estão fazendo 4, porque mudaram de local. Eu havia pregado nos 3 primeiros, e aí quando deu o horário do 4º culto, eu fui dar uma andada em como funciona a igreja, e uma cena me marcou, eu lembro que eu contei isso para vocês, que eu entrei no complexo Kids, e uma irmã que fazia parte do grupo dos fundadores da igreja, estava na salinha, dando aula para as crianças sobre a história da igreja Zion, para que aquelas crianças soubessem acerca da fidelidade de Deus com aquele povo. É uma igreja de 47 anos, então, que passa de geração em geração, a mensagem daquilo que eles receberam há quase 5 décadas atrás, e eles continuam fiéis a essa mensagem. Olha que coisa linda. Esse ano, a pastora Sara Hayashi, que é a fundadora da igreja, faleceu, mas o seu filho está dando continuidade à obra que Deus usou a sua mãe para dar início. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, voltando para cá, meus irmãos, esse texto, e é com esse texto que eu quero tirar a oferta, porque eu quero te falar uma frase que está escrita nesse texto, que é por isso que nós vamos fazer o que nós vamos fazer aqui hoje. Então eu quero que você leia esse texto agora, tomando posse de tudo que está escrito aqui. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 7, verso 12. Será, pois, que, se, ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires o Senhor teu Deus, eu estou no verso 12, Deuteronômio 7, 12. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Sabe o que Deus vai fazer com você, igreja Emaús? Ele te amará, diga amém, e te abençoará, diga amém, e te fará multiplicar, e também abençoará os seus filhos,
e o fruto da sua terra, o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu leio um texto desse já tomando posse para a minha vida. Eu declaro, isso vai acontecer na minha vida. Levanta a mão, libera isso sobre a minha vida, ou sobre a sua vida. Diga assim, eu sou amado por Ele. Eu sou abençoado por Ele. Diga assim, tudo aquilo que eu toco com as minhas mãos, Ele faz multiplicar. Diga assim, os meus filhos são abençoados. Diga assim, os frutos do meu trabalho são abençoados. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos lá. Lembrando que isso aqui não é só para a igreja Emaús, é para a igreja com I maiúsculo. A igreja Emaús é uma igreja com I minúsculo. A igreja Emaús é uma célulazinha dentro do dedinho mindinho do corpo de Cristo, amém? Nós que somos corpo de Cristo, a palavra do Senhor para nós é: bendito serás mais do que todos os povos. Meu Deus, irmãos, nenhum povo na terra é mais abençoado do que a igreja, porque essa é a palavra do Senhor. É por isso que coisas sobrenaturais acontecem, sabe aonde? Na igreja. A igreja é o lugar de coisas sobrenaturais acontecerem. Ô irmãos, eu não sei você, mas isso enche o meu coração de fé. Essa semana nós tivemos como igreja uma grande vitória. Um casal muito precioso para nós, o Álvaro e a Larissa, estavam com a filhinha recém-nascida na UTI neonatal. E a princípio, a sua filha, a Lara, estava com herpes. E todos os médicos que viram o caso afirmaram, é herpes. Ela teve que ser levada à UTI. Na mesma noite que começou a surgir um negocinho no olho dela, já foi uma coisa que aconteceu tão rápido, tão abrupto. E ontem foi aniversário do Álvaro, e um grupo de irmãos, nós fomos na casa dele para parabenizá-lo, e eles estavam contando que algo surpreendente aconteceu. Todos os exames deram negativo. Todos. Aí ninguém está entendendo nada. Como que ela estava na situação que estava, e depois todos os exames deram negativo. Eu sei o que aconteceu, eu não tenho dúvida, porque nós somos a igreja, é isso mesmo. Os nossos filhos são curados, como? Sobrenaturalmente. É a igreja do Senhor, irmãos. Não existe povo mais bendito na terra. Olha, se você tiver revelação do que é fazer parte do povo de Deus na terra. Agora, é claro que nós reconhecemos que temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Porque olha só, ao mesmo tempo que eu declaro, bendito serás mais do que todos os povos, então eu tenho uma afirmação para te fazer. Nós não somos iguais a todos os povos da terra. Diga assim, existe algo que poderíamos chamar de princípio da diferenciação. Olha aqui para mim, o que é o princípio da diferenciação? É que a palavra de Deus nos deixa claro que o seu povo na terra é um povo diferente do resto. Está escrito, sim ou não? Vocês serão benditos, mais que todo mundo. Em outras palavras, vocês são diferentes. Existem coisas que você tem que às vezes outros não têm. Então eu quero te falar uma coisa. Sabe qual que é a coisa mais feia do mundo? Sabe qual que é a coisa mais ilógica do mundo? É quando o povo de Deus na terra
anda igual o povo do diabo na terra. A coisa mais sem noção do mundo é quando os filhos de Deus, que foram perdoados, justificados, redimidos pelo sangue, regenerados, se portam igual aqueles que não temem a Deus. Tem coisa mais ilógica do que isso? Estava comentando hoje pela manhã. Sabe qual que é uma das coisas que mais entristece o meu coração? Assim, se eu for, já que nós estamos em família, se eu for escancarar o meu coração para você, sabe qual que é uma das coisas para mim mais assim irracionais? Em algumas vezes eu já celebrei casamentos que estava lá para liberar a bênção de Deus sobre o casal. A bênção, estou aqui, ó, casal, seja abençoado por Deus. É um negócio assim, meu Deus, é só crente para, porque tudo bem, né? Casar no âmbito religioso, todo mundo casa, mas você já viu que tem casamento que você vai e que existe uma glória naquele lugar, sim ou não? Não é um protocolo religioso. Agora, eu vou te falar o que é estranho. É depois de receber a bênção, é depois de todo mundo centralizar que, olha, para nós, coisa mais importante da nossa vida é começar a nossa família na presença de Deus, amém, aleluia. E depois, na hora da festa, a festa ser igual a uma festa de duas pessoas que não conhecem a Deus. Que coisa esquisita, que coisa doida. As pessoas se portando do mesmo jeito. Então assim, irmãos, tudo bem, nós não somos extraterrestres, é claro que não. Mas agora, quando nós falamos de uma mudança de povo, é claro que nós falamos de uma mudança de hábitos, é claro. E eu não estou aqui falando, porque eu vou te contar uma coisa. Sabe o que é imaturidade e infantilidade? É quando, na defesa da consagração, na defesa da santificação, na defesa do princípio da diferenciação, as pessoas querem falar coisas que a Bíblia não fala. Que são as regras em igrejas de proibição de coisas que a Bíblia não proíbe. Aí, às vezes, quem inventa isso, tem até uma motivação correta, porque o povo de Deus não pode ser igual ao mundo, não pode mesmo não. Mas eu também não posso acrescentar uma vírgula da palavra de Deus. E tem gente que ama chamar de pecado que a Bíblia não chama de pecado. Por outro lado, tudo bem, tem coisa que é hábito, tem coisa que não é pecado, mas leva para o pecado. Será que nós, os santos, deveríamos ficar fazendo coisas que não são pecado, mas que levam para o pecado? Talvez é o tipo de caminho que a gente tem que evitar. Talvez é o tipo de estrada que a gente tem que desviar. Você entende o que eu estou falando? Então é uma linha fina. Então, irmãos, vou te contar uma coisa. No dia que a pessoa que trabalha ou que estuda com você estiver mal, ela não vai procurar alguém que é igual a ela. Ela vai procurar alguém que é diferente dela. Se você é exatamente igual às pessoas que não temem a Deus, como que você vai ser luz? Como que você vai ser sal? Se não há diferença de você para quem está indo para o inferno. Mas eu vou te contar. Se você for diferente, no dia que essa pessoa souber que os amiguinhos dela, que fazem o que ela faz, não tem a solução, elas vão procurar você. E você tem a solução. Você tem o Evangelho. Você tem a palavra de Deus. Quem entende o que eu estou querendo dizer? Então, nós somos benditos, somos abençoados e temos uma responsabilidade, amém? Então vamos voltar para essa declaração para nós. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti, levanta a mão e recebe essa palavra, nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Ninguém nessa igreja vai ficar sem engravidar por algum problema físico, porque está escrito que no meio do povo de Deus não tem homem, não tem mulher estéril. Eu profetizo que todo casal dessa igreja terá filhos. É palavra de Deus. Palavra de Deus. Nem entre os teus animais. Deus abençoe você que tem animais na sua casa. Eu não tenho, Deus abençoe você. Os teus animais vão ter filhinhos. Deus abençoe eles, Deus abençoe.
Deus abençoe. Eu ia falar um negócio aqui, mas depois o povo ia me cancelar na internet, então deixa. Só brincadeira, é porque eu não tenho mesmo não. A Escritura diz, verso 15: o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Tem cura do Senhor nesse lugar aqui. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Por isso que o povo de Deus é isso. Quando tem alguém doente, faz tudo. Vai no médico, toma remédio, mas ora. Não é a tolice de não ir no médico. Não, meu amigo. A medicina foi uma ciência dada por Deus aos homens. Glória a Deus. Mas é o seguinte, você vai para o médico orando. Vai para o médico, abençoa no médico. Amém? Glória a Deus. Compra o remédio, entregando o remédio. Oh Deus, esse é o remédio que o Senhor fez. Aleluia, eu vou tomar ele, eu vou ser curado. Amém. É isso, porque Deus pode te curar através do tratamento médico. Amém? Como também pode te curar sem o tratamento médico. Mas uma coisa está escrito: você não vai ficar enfermo. Pastor, e quem morre? Quem morre está curado no céu. Aleluia. Está lá curado no céu. É isso. Você acha que ele está... Uai, você está rindo? Você acha que ele está doente no céu? Não, não. O livro de Salmos diz que lá no céu não há nenhum inválido. Diga assim comigo: Deus sempre cura. Alguns continuam aqui na terra, outros é chegado o tempo de estar com Ele. Mas Deus sempre cura. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, e sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Deus nunca vai colocar doença em ninguém. Está escrito. Que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor, teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, e nem servirás a seus deuses, por isso te seria por ciladas. Amados, hoje só faço questão de relembrar que hoje a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então hoje a gente não deseja o mal para nenhum ser humano, nem aquele que não teme a Deus. Nós não desejamos mal, pelo contrário, nós desejamos a salvação, amém? Hoje nós temos a plena ciência que a nossa luta é contra principado e dominadores do mal. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Olha aqui, lembra o que o Senhor fez. Lembra o que o Senhor fez. Verso 20. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem, e se esconderão de diante de ti. E não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Agora, para encerrarmos a palavra de hoje, o verso 22. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações. Vamos parar aqui. Isso aqui é um discurso que faz referência ao fato de que o povo de Deus deveria possuir a terra que Deus havia prometido a seus pais. E essa é uma mensagem que traz ânimo, que renova a fé, que renova a postura. E qual é o ponto aqui? É que Moisés está falando, vocês vão possuir. Sabe todos os seus inimigos?
Vocês enfrentarão cada um deles, mas saiba de algo, Deus é com vocês. Amados, eu quero dizer algo para você, tudo aquilo que Deus prometeu para você, o Senhor mesmo te entregará. Você vai se posicionar contra os inimigos, contra os espíritos malignos que resistirem o que Deus tem para você, mas o próprio Deus os tirará de lá. Agora eu vou te contar uma coisa, isso aqui tem um princípio espiritual, que o processo da entrega de Deus nas nossas mãos tem um ritmo. Diga assim, existe um ritmo do processo da entrega de Deus às terras que Ele me prometeu. Sabe o que está escrito? Pode projetar para mim só esse versículo. O ritmo da entrega daquilo que Deus te dá é um ritmo um tanto quanto, talvez, peculiar. Porque você poderia imaginar que Deus vai te entregar tudo da noite para o dia. Mas aqui está escrito que isso vai acontecer de pouco a pouco. Deuteronômio 7:22 é o texto que nós estamos lendo. Aleluia, glória a Deus. Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco. E o que eu quero te dizer é que pouco a pouco também é um método de Deus. Muitos de nós amamos os de repentes de Deus. Muitos de nós amamos os de repentes da Bíblia. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que muitas vezes o método de Deus não é o de repente. Deus pode fazer de repente. Ele faz o que Ele quiser e Ele tem poder para fazer. Mas hoje eu quero te lembrar que talvez, pode ser que a maioria das coisas que você vai receber de Deus, você a receberá de pouco a pouco. E hoje eu estou aqui para te falar que pouco a pouco também é milagre. Que pouco a pouco também é de Deus. Você sabe, irmãos, nós precisamos combater uma mentalidade que hoje reina sobre os nossos dias. Talvez, sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo na maior geração imediatista da história do planeta Terra. E é claro que o comportamento humano, ele é completamente moldado pelas influências que o ser humano recebe desde o seu nascimento. Inclusive, estava até comentando isso pela manhã, até porque é um assunto que muitos têm comentado nesses dias. É sabido de todos nós, que talvez se você tem uma idade, por exemplo, próxima à minha, nós fomos a última geração que viveu uma infância sem o contato com celular ou com internet. A geração dos nossos filhos, eles não sabem o que é uma infância sem internet. Eles não sabem o que é uma infância sem celular. Mas talvez, para muitos daqueles que aqui estão, nós somos a última da história do planeta Terra, que não tinha internet ou celular quando era criança. Então é claro que todos os avanços, sejam eles tecnológicos, ou seja lá em quais outras vertentes socioculturais, o fato é que tudo isso molda o comportamento humano. E a grande questão é isso, é que hoje o modus operandi do mundo, ele influencia o ser humano a se tornar um ser imediatista. Porque tudo no mundo é isso, ó. Agora eu estralo o dedo e aparece na minha casa. Agora chega na minha casa, aparece, é um negócio de louco. Então, muitas vezes isso influencia a sua mente a achar que tudo na sua vida tem que aparecer da noite para o dia. E não é assim. Não precisa de voltar lá, mas deixa eu te contar. O que acontece é que aqui Deus, e eu não vou continuar lendo o texto, vai continuar falando que sabe por que em alguns momentos Deus faz de pouco a pouco? Para guardar você, porque pode ser que você não teria estrutura, seja emocional, ou seja do que for, para suportar tudo que Deus quer te entregar. Tem muita coisa na sua vida que Deus só ainda não te entregou, porque você não tem estrutura para receber. E aí eu vou te contar uma coisa. Nós devemos glorificar a Deus quando Ele faz na nossa vida de pouco a pouco. Sabe por quê? Porque assim nós vamos ter uma história para contar, uma história de fidelidade, uma história de provisão, uma história de cuidado,
Uma história onde nós vemos a mão de Deus, não apenas nas grandes coisas, mas nós vemos a mão de Deus nas pequenas coisas. Semana passada, eu finalizei o culto falando para você quais eram os 4 conselhos que o profeta Zacarias liberou na vida de Zorobabel. Qual era um deles? O terceiro: ei, não despreze os humildes começos. E hoje eu estou aqui para te dizer, o que o Senhor te dá de pouco a pouco. Nós vivemos uma geração imediatista, que todo mundo quer ficar rico rápido. Essa é a geração dos coaches. Essa é a geração de quem quer te passar tarefa, mas no final das contas precisa ter um ímpeto: eu quero ficar rico. Eu quero te falar uma coisa: não importa o que o seu guru da internet fala, a palavra de Deus fala que bem-aventurado é aquele que ajunta de pouco a pouco. Não importa, pode ser quem for, a autoridade da palavra de Deus diz que quem busca ficar rico cai em cilada, está escrito. Então quero te falar uma coisa: a Bíblia não diz que a riqueza é pecado, ela não diz isso. Então você também não pode ter uma mentalidade de querer chamar de pecado o que a Bíblia não chama. Ser rico não é pecado, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia fala que amar o dinheiro é. E a Bíblia fala que buscar ficar rico te faz cair em cilada. Você está entendendo isso? Por isso que nós somos o povo da bênção de Deus. Amados, tenha muito temor daquilo que o Senhor confia nas suas mãos, daquilo que o Senhor entrega nas suas mãos. Tenha zelo por aquilo que o Senhor tem te dado. Viva para a glória dEle, centralize Ele, priorize Ele. Amém? Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não ande ansioso por coisa alguma. Quem tem poder de acrescentar um côvado da vida? Ninguém, nenhum de nós. Então, eu quero finalizar dizendo algo para você. Celebre o que Deus tem te dado. Celebre cada passo. Celebre cada conquista. Celebre as pequenas coisas. Estava contando pela manhã um testemunho que estava dando na nossa reunião que a gente teve com os empresários há 1,5 semana atrás. Já há um tempo eu estava orando para me mudar de casa. E o Senhor me deu a graça, e esse mês nós mudamos de casa. A gente mudou para um apartamento novo. Foi festa na minha casa. As minhas filhas estavam orando por isso. Nós temos o hábito de ensinar as nossas filhas a orar por tudo aquilo que nós desejamos. E então foi uma grande vitória, foi uma grande festa. Nós nos mudamos, e aí, você sabe, a gente fica com tanta fé quando a gente vê o agir de Deus. E eu virei para minha esposa, eu falei assim: amor, mudar para esse apartamento já é um milagre. Então sabe o que eu creio? Que se o Senhor nos deu algo que talvez não passou na nossa cabeça anteriormente, que nós teríamos condição, eu profetizo que o Senhor vai nos encher de milagres. Eu falei: então é o seguinte, se é casa nova, vai ter móveis novos. E, pela graça de Deus, esse ano eu fiz 10 anos de casado. Então tudo na minha casa tem 10 anos, graças a Deus. Então, aí eu falei assim: amor, igual tem um lá que no dia da mudança deu uma briga que vocês não têm noção. Ela levou um sofazinho para o escritório. Ela falou assim: amor, mas esse sofá... Eu falei assim: não tem nenhum problema com esse sofá. Eu só não aguento mais olhar para ele. Então, vamos levar esse sofá para qualquer lugar. Só tira ele da minha casa, porque eu estou enjoado de olhar para esse sofá. Tem 10 anos que eu olho para ele. Nada contra. Você tem um sofá de 10 anos, amém. Deus te abençoe, amém, amém. Eu só enjoei do meu, está tudo certo. Eu só enjoei, fiquei enjoado. Falei: eu não aguento mais olhar para esse sofá. Mas o sofá está lá. Meu Deus, o sofá está lá. Oh Deus, o Senhor vai tirar o sofá daquele escritório. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas vem para cá. Aí eu estava nessa, e eu falei: o Senhor vai dar tudo novo, glória a Deus. Aí a gente deu um monte de coisa para um monte de gente, e aí a gente conseguiu vender algumas coisas, e foi assim, foi uma bênção, Então o resultado, aí a gente mudou, aí amei, a casa estava vazia, agora vazia, Porque a gente se desfez de muita coisa, menos do sofá do escritório, Mas nós vamos desfazer. E aí o que acontece? Aleluia, glória a Deus. E, irmãos, aí a gente ficou sem mesa, glória a Deus.
Aí nos primeiros dias foi uma festa, né? Porque a gente tem uns tamboretinhos de plástico. Oh, glória a Deus pelos tamboretinhos de plástico. E aí lá em casa a gente fazia o seguinte: eu sentava num tamboretinho, eu colocava uns 5 tamboretinhos junto, e era minha mesinha. E aí a gente tinha a mesinha das crianças, tudo certo, né? Aí, beleza. Mas tudo isso só porque a gente se desfez da nossa mesa e nós estamos nos programando para comprar uma mesa. Aí 2 semanas que a gente tinha mudado, eu virei para minha esposa e eu falei assim: amor, hoje nós vamos comprar uma mesa. Glória a Deus. Saímos a família, né? Levamos as crianças, né? A família, um evento, né? Nós vamos comprar a mesa. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vou te testemunhar um milagre de Deus. Milagre de Deus, milagre de Deus. Inclusive o vendedor prometeu que ia visitar a nossa igreja, né? Um dia eu vou lá falar: varão, você prometeu, filho do homem. Vem cá. Sabe o que aconteceu? Vou encerrar essa história, estou encerrando a palavra para te contar uma coisa. Olha só. No dia que a gente saiu, tudo bem que a gente tinha olhado outros dias, mas teve um dia que eu falei: hoje nós vamos comprar. É tão poderoso quando você libera uma palavra, tem poder quando você libera uma palavra. A gente tinha olhado vários dias, mas nesse dia eu falei: hoje nós vamos comprar. Sabe o que aconteceu? Nós compramos a mesa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas eu vou te contar o que a gente não comprou. Nós não compramos as cadeiras. Nós compramos só a mesa. Que loucura. Contando isso para uma pessoa, a pessoa falou assim: pastor, mas tem como comprar mesa sem cadeira? Eu falei: meu filho, tem tempo que você não deve comprar mesa, né? Talvez era igual eu, fazia 10 anos que eu não comprava mesa, né? Então eu descobri que na nossa geração, assim, não sei de quando é para cá, é tudo separado, sim ou não? Aí eu vou te contar o maior mistério de todos. É que as cadeiras são muito mais caras que a mesa. Só um mistério. Isso é um mistério. E aí nesse tempo de expansão, a minha mesa antiga tinha 6 lugares. E é o seguinte, eu creio, tudo de glória em glória. Eu falei: então agora a mesa nova vai ter 8. Amém, 8. Quando nós mudar de novo vai ter 10. É só aumenta. E aí, só que é o seguinte, se a mesa agora é para 8, então é 8 cadeiras, né? 8 cadeiras. Então, né, se você for na minha casa, tem uma mesa nova, cheia de tamborete de plástico. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu posso te contar uma coisa? O mesmo Deus que deu a mesa vai dar as cadeiras também. Só que olha só, por que eu estou contando isso? Porque Deus falou comigo. Quando eu vi a alegria das minhas filhas, sentada na banqueta de plástico, comendo na mesa nova. E o Espírito Santo falou comigo: sabe por que elas estão alegres? Porque elas estão colocando os olhos naquilo que eu dou, e não naquilo que aparentemente elas não têm. Tem muita gente insatisfeita, porque você fica colocando os olhos sobre aquilo que te falta, ao invés de se alegrar sobre aquilo que Deus já te deu. Por que eu estou falando isso? Porque aí nesse processo de casa nova, tudo é festa. Tudo é festa. Chegou a televisão lá em casa, televisão nova, festa. Aí todo dia chega um negócio novo. Você sabe o que eu descobri? Que quando Deus dá tipo pouco a pouco, você se alegra vários dias. Você entendeu? É isso, né? Talvez nós vamos passar um ano inteiro ainda se alegrando, né? Mas é isso. Aí eu fiquei um dia pensando: nossa, não, nada contra, se Deus te deu uma casa toda mobiliada, amém, Deus abençoe, glória a Deus. O seu pouco a pouco tem a ver com outras coisas. Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Não, inclusive eu estou, Senhor, se na próxima mudança não tiver que mudar tudo, eu estou recebendo também, amém. Mas qual é o ponto que eu quero dizer, irmãos? Nós precisamos nos alegrar no pouco a pouco. Vou te contar uma coisa, transicionando para o nosso momento de oferta. Tudo que Deus nos deu aqui na igreja Emaús, Deus nos deu de pouco a pouco. Tudo que você está vendo aqui na igreja, sabe o que aconteceu? Deus nos deu de pouco a pouco. Tudo que a igreja Emaús tem, nós não compramos uma vez. Foi tudo de pouco a pouco. Sabe o que é o por um legado? Por um legado é uma estratégia. Por um legado é uma direção que o Senhor nos deu. Qual direção? De que anualmente, a partir de hoje é um dia histórico na igreja Emaús. Hoje é o primeiro por um legado da história da igreja Emaús. A partir de hoje, todos os anos, nós vamos ter um dia especial. Esse dia especial é um dia de nós nos alegrarmos, lembrando os grandes feitos do Senhor. Mas é um dia também de nós darmos passos em fé. E aí sabe o que vai acontecer? Tudo que Deus tem para fazer, não vai acontecer de uma vez. Todo ano Ele vai acrescentar algo.
de pouco a pouco. Mas nosso Deus é tão grande, que o pouco a pouco de Deus são coisas tão grandes, tão poderosas. Quem entende o que eu estou falando? Você está entendendo o princípio que eu estou querendo compartilhar com você? Então, irmãos, sabe, não sei se você já reparou, não sei se você já reparou, mas todo mês tem coisa nova na igreja Emaús. Você já reparou isso? Que todo mês tem um negócio novo? E nós estamos falando, por exemplo, de várias coisas, e eu poderia falar sobre questões estruturais também, enfim. Para todo dia a gente está sempre em avanço, está em movimento, e eu tenho convicção que tudo isso é para a glória de Deus. Assim como quando nós plantarmos igrejas, vai ser assim. Nós não vamos plantar 10 igrejas de uma vez, nós vamos começar plantando a primeira igreja, depois nós vamos plantar a segunda igreja, depois nós vamos plantar a terceira igreja, depois pode ser que a gente inclusive tenha força, sabedoria dada por Deus, para plantar depois 2 igrejas juntas, enfim, de pouco a pouco. E esse ano, irmãos, Deus colocou um desejo muito forte no nosso coração. Então, só para você entender, o Por um Legado sempre vai ser um dia especial e profético que nós teremos como igreja todos os anos, aonde nós teremos uma atitude prática de generosidade, cooperando com o próximo passo de expansão da nossa casa. Amém? Ficou claro isso? Essa expansão vai se dar de 2 maneiras, uma expansão digital e uma expansão física. Por quê? Porque é claro que, primeiramente falando, a expansão física é aquela que nós consideraríamos mais importante, mais evidente, que está associado com o mundo físico. Agora, nós realmente entendemos que nós não podemos mais negligenciar o nosso papel de influência também no mundo digital. Nós vivemos uma era digital, e como eu disse isso aqui domingo passado ou retrasado, nós temos que chegar primeiro. A palavra tem que chegar primeiro, o evangelho tem que chegar primeiro. Então nós também vamos começar agora. Você sabe, irmãos, eu vou confessar para você, essa foi uma área, posso confessar para você? Essa foi uma área que nós como igreja Emaús, nunca investimos pesado, nunca. Nós sempre investimos pesado os nossos recursos na expansão física. É claro que nós sempre investimos alguma coisa, mas nós nunca investimos pesado. E um dia, eu confesso que eu estava com medo, mas o Senhor falou, eu sou o Deus que trago toda a provisão. Então vou te contar uma coisa, nós vamos investir pesado na expansão física e na expansão digital. Nós vamos investir pesado. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Tudo custa, tudo custa. Por exemplo, daqui eu acho que uns 2 domingos nós vamos começar a falar mais sobre isso. Nós vamos gravar aqui o nosso projeto de música. Eu vou te contar, esse projeto vai custar aproximadamente R$80 mil. Mas você sabe, o Senhor vai nos abençoar. Então, inclusive, eu quero até te contar que nós só decidimos cobrar entrada apenas por um motivo. Para que a bilheteria desse dia possa cooperar com, literalmente, o pagamento das despesas. Então, se você inclusive deseja cooperar conosco, venha para a gravação. Você vindo para a gravação, você vai estar nos ajudando a pagar o projeto. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então olha só. Esse ano, além então do nosso investimento digital, que nós precisamos começar a comprar mais câmeras hoje, vou te contar um negócio. Ano passado, eu visitei várias igrejas nos Estados Unidos, que são igrejas que têm uma grande influência mundial. E olha que coisa interessante, isso é uma história bacana, porque eu estava um dia, era um sábado à tarde, visitando a sala de transmissão da igreja que tem o considerado melhor culto online do mundo. O melhor culto online do mundo. Tem uma igreja que tem esse status. Essa igreja, ela investe tanto no digital, que é a igreja que desenvolveu o aplicativo da Bíblia que eu uso. É a igreja chamada Life Church, do pastor Craig Rochelle. Eles desenvolveram esse aplicativo YouVersion. Quem tem esse aplicativo da Bíblia? Esse aplicativo, ele já foi baixado 1 bilhão de vezes. Ele é o principal aplicativo de Bíblia no mundo, porque essa é uma igreja que investe pesado na expansão digital. Eu sou muito abençoado por essa ferramenta. Então eu tenho hoje a Bíblia no meu bolso, no aspecto no celular. Então, irmãos, por que eu estou contando isso?
Pasme no que eu vou te contar, porque essa coincidência eu falei, cara, isso é a cara de Deus, isso é a cara dos humildes começos. Eu estava na sala de transmissão, quando na hora eu recebi uma mensagem de um irmão aqui da igreja, porque eu tinha delegado para um irmão comprar uma câmera, e quando eu estava vendo os equipamentos mais sofisticados no mundo, eu recebo uma mensagem, pastor, compramos a primeira câmera da igreja. Sabe por que isso para mim foi interessante? Porque eu estava visitando a igreja que possui o maior sistema de transmissão de culto no mundo. E aí eu recebo a mensagem, pastor, compramos a nossa primeira câmera. Então, assim, tudo que a igreja tem de equipamento digital, tudo, uma câmera, aleluia, glória a Deus. Cara, eu não sei vocês, isso é a cara de Deus. Sabe por quê? Porque tudo tem um começo. Amém, irmãos? Glória a Deus. De pouco a pouco. Vocês têm uma noção? Essa semana a gente estava rindo. O Thales está trabalhando em edição de vídeo. Ele me pediu um monitor. Aí quando eu vi o monitor, eu me alegrei e eu fiquei preocupado. Falei, Thales, esse monitor é lindo. E eu tinha deixado ele comprar. Eu falei, deve ser caro demais. Quanto você pagou? Foi o valor que a gente combinou, aquela coisa. Mas depois, confesso que eu falei, eu profetizo que essa igreja vai ter tudo bom e do melhor. Essa igreja vai ter tudo bom e do melhor. Esse tem que ser o nosso espírito, irmãos. Vou te contar uma coisa que eu senti no coração de fazer. Ah, por que você está falando? Estou falando porque hoje é por um legado, tem que falar tudo. Sabe o que eu senti de fazer? Entre nós aqui. Eu senti de nós aumentarmos, sem ela ter pedido, o salário da nossa funcionária de serviços gerais. Sabe, eu falei assim, não. Eu falei, um dia a gente estava lá fazendo os pagamentos da igreja, quando eu olhei para o salário mínimo, eu falei, não pode. Eu falei, na igreja, Maús, nós não vamos pagar salário mínimo. Ela está até de férias, Pois eu chamei ela, né, a Andresa, ore por ela. Ela está de férias. E eu falei assim, Andresa, eu estou aqui para te falar que nós aumentamos seu salário. Você nunca pediu, mas eu sou constrangido com a sua fidelidade. Eu profetizo que na nossa igreja, irmãos, vai ter abundância. Nós não vamos ter um espírito de escassez, um espírito de mediocridade, não. Eu quero profetizar que inclusive, sob o ponto de vista administrativo, esse aqui vai ser o melhor lugar para se trabalhar na cidade. Eu profetizo, se alguém for contratado para limpar, que em nome de Jesus seja talvez o maior trabalho, o maior salário de alguém de serviços gerais, vai ser na nossa igreja, em nome de Jesus. Ainda não é, mas vai ser. Então por que a gente aumentou? Aumentamos porque é de pouco a pouco. Nós vamos aumentar, depois a gente aumenta mais, e isso vale para todo mundo, amém? Quem tem esse coração aqui? Irmãos, a expansão física, ela vai se dar em um projeto que nós temos, que eu vou te mostrar aqui agora. Alguém pode tirar o púlpito aqui para mim, por favor? Como que vai funcionar? Sabe o nosso estacionamento aqui embaixo? Ele é uma bênção, amém? Quem concorda que ele é uma bênção? Ele é uma bênção. Mas também ele é muito pequeno, sim ou não? E está tudo bem, está tudo certo. Nós chegamos a uma conclusão. A igreja tem que expandir, a igreja tem que crescer. Então eu pensei, cara, esse estacionamento, ele não resolve a vida de todo mundo. Então também, se nós o perdêssemos, não é assim um caos total, não. Eu profetizo que quando Deus nos der o nosso prédio, nós vamos ter um estacionamento gigante. Quem recebe? Amém. Então nós tivemos uma ideia. Cara, vamos transformar esse estacionamento em um complexo de salas que nós precisamos. Hoje, nós temos duas carências. Uma carência administrativa e uma carência de termos um espaço muito grande para as nossas crianças, o que talvez nós poderíamos chamar o nosso mundo kids, onde nós fazemos o culto para as crianças. Quem crê que nós devemos valorizar isso? Então nós tivemos uma ideia, nós vamos expandir. Esse corredorzinho ali está muito apertado para as nossas crianças. A igreja está crescendo, a igreja está avançando. Eu quero profetizar, irmãos, que o espaço de culto das nossas crianças será lindo para que a glória se manifeste. Amém? Então, nós decidimos fazer que nós vamos transformar estacionamento em um complexo inteiro de salas para criança e um complexo administrativo. Então, esse por um legado desse ano vai ser uma semente para nós conseguirmos fazer isso. Eu louvo a Deus porque o irmão Gabriel, um arquiteto aqui da nossa casa, assim como Augusto, a Lohane, a Dani, que
são outros arquitetos que projetaram outros espaços aqui da igreja. Esse irmão ofertou esse projeto, e eu me lembro quando eu estava reunido com ele, eu senti no Espírito, eu falei: Gabriel, você está sendo o primeiro semeador do Por um Legado. E eu não queria aceitar, eu falei: não, nós queremos pagar. Mas ele falou: pastor, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou fazendo para Deus. Deus quer que eu faça dessa maneira. Ele é irmão da Lira. A Lira é a nossa líder, juntamente com o Michael, seu marido, do Velos, o nosso ministério infantil. E vocês vão assistir esse projeto. Hoje, quando nós ofertarmos, o que eu te peço? Se você for entregar o seu dízimo, até porque nós estamos, né, em uma semana que talvez muitos receberam. Quando você for entregar o seu dízimo, entrega o seu dízimo na mesma conta que você o entrega todos os meses. Nós abrimos uma subconta por um legado. Por quê? Nós não vamos misturar os caixas. Um caixa é esse da contribuição mensal, que é o que nós pagamos as contas corriqueiras da igreja. Esse outro caixa vai ser aquilo que internamente nós vamos chamar de conta de investimento, aonde todas as vezes que nós precisarmos de fazer construções ou compras relevantes, nós vamos tirar desse caixa, para a gente ser um bom mordomo daquilo que Deus estiver nos dando. Até porque a gente não pode sair construindo um monte de coisa que não tem e deixar de pagar as contas que estão vencendo. Quem entende o que eu estou falando? Então, irmãos, quero te dar uma notícia. Dia 1º de novembro desse mês, 1º de novembro desse ano, que é esse mês, nós renovamos o contrato de aluguel desse prédio. O nosso contrato de aluguel aqui venceu dia 31 de outubro. Venceu, pensa. Se não tivesse renovado, nós tinha que ir embora. Então, estou te contando. Então a gente renovou. E nós renovamos. Engraçado, o povo riu. Nós renovamos por 5 anos. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? E nós fizemos uma conta, porque realmente assim, esse prédio é uma bênção. Nós temos um excelente relacionamento com os proprietários. E alguém poderia perguntar: pastor, mas será que vale a pena a gente investir em expansão em um prédio que não é nosso? Irmãos, 5 anos são 60 meses. Esse projeto que eu vou mostrar para vocês, é um projeto que vai custar aproximadamente R$1 milhão. 1 milhão dividido por 60, alguém faz a conta, ver se eu não estiver enganado, dá 16.600, então, o que eu fiz uma conta? Que o prédio ficando desse jeito, se nós fôssemos alugar um prédio, que nos daria a estrutura, se nós acrescentássemos os 16 mil no valor que a gente paga hoje, compensa. Então, pegando o valor que a gente paga de aluguel, mais 16 mil, que seria, entre aspas, o investimento mensal para fazer isso aqui, dá um valor X. Se nós fôssemos procurar na cidade um prédio que nos daria o que a gente já tem, mais isso que nós vamos ter, talvez nós não alugaríamos nesse valor, de acrescentar os 16 mil no que a gente já paga. Então, ou seja, para nós, vale a pena. Fora isso, você já sabe, já tem 3 meses que a nossa igreja começou a pagar uma carta de consórcio, em um valor de quase R$2 milhões. Por quê? Porque essa carta de consórcio, quando ela for contemplada, vai ser o valor que nós vamos comprar ou dar entrada no nosso lote, na nossa área. E eu profetizo que daqui a 5 anos, nós não vamos ter que renovar o aluguel, porque daqui a 5 anos a nossa casa física própria vai estar pronta. Pastor, e se for antes? Se for antes, aí é glória a Deus, aleluia. Quem crê que pode ser antes? Eu creio que pode ser antes. Mas o que a Bíblia fala? Cabe ao homem fazer? A resposta vem do Senhor. Se for antes, eu não tenho que fazer conta, foi Deus que deu. Mas enquanto isso, nós precisamos ser bons mordomos. Amém? Então, assista, pode apagar as luzes, por gentileza. Assim vai ficar o espaço que hoje é o nosso estacionamento. Esse é o novo berçário da igreja Emaús, que vai ser ali do lado da cafeteria. E esses 2 corredores, vai ser o lugar para você chegar e fazer o check-in, para entregar o seu filho no complexo, no novo complexo Kids da igreja Emaús Velos, Ministério Infantil. Glória a Deus. Nós vamos fazer também um grande brinquedo para momentos livres. Nós vamos ter banheiros exclusivos para as crianças dentro do complexo Kids, banheiro masculino e feminino para as crianças. Glória a Deus. O brinquedão desse é caro, gente, aleluia, glória a Deus. Deus vai dar o brinquedão, amém. Os banheiros Kids
para meninos, meninas. E essa vai ser as nossas salas de aula para as crianças. Pode dar glória a Deus por isso. Eu creio que vai ficar desse jeito. Deus deu a visão, Deus vai dar o recurso. Amém? Nós vamos investir, e esse vai ser o nosso complexo administrativo. As salas para os pastores que vão começar a trabalhar na igreja, fazer atendimento. A sala do Mateus Soares, aleluia, glória a Deus, vai ficar desse jeito. Nós vamos ter também, uma sala de voluntários. Você que é voluntário da igreja, você vai chegar nessa sala, aleluia. Sala de voluntários para a igreja Emaús, sala de reuniões, para a gente fazer reuniões administrativas, de discipular, sala de gravações que nós vamos expandir digitalmente, gravações de conteúdo, podcast. Glória a Deus. Gabriel, nosso irmão que ofertou, pode aplaudir Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.